Ei, amor, tô gravando. Não tem problema não, moça. Eu ia dizer que os meus alunos não sabem muita coisa sobre pecuária ou bovinos, mas que hoje eles vão saber. Mas eu tenho que fazer uma observação. Eu tenho um aluno, o Henry, do Objetivo de São Roque, que sabe muito. Eu aprendi muito com ele nesses 3 anos, né, sobre bovinos. É um aluno que me ensinou muito. Tá? E hoje o assunto é pecuária, mais precisamente, né, criação de bovinos no nosso país. Tá? Então, primeiro, vamos esclarecer aí algumas palavras. Né? A gente usa, às vezes, né, como sinônimo, né, bovino. A gente não fala bovino, fala touro, fala vaca, fala boi, novilho, novilha, bezerro, bezerra. Né? Mas o que é cada coisa? Tá? Touro, né, é um bovino macho, adulto e, né, utilizado principalmente para reprodução. O que significa que ele se mantém, né, íntegro, né, ele não foi castrado, capado, né, na maneira que se usa ao longo da vida dele, né, e a função dele primeira é reprodução. Se ele não servir para reprodução, o destino dele é o frigorífico. Tá? Mas de qualquer forma, né, quando a gente fala em touro, a gente está falando do bovino macho destinado aí à reprodução primeiro. A vaca, né, ela tem duas funções: reprodução e produção de leite. Tá? Obviamente, quando termina aí a vida útil dela na produção de leite ou na reprodução, o destino dessa vaquinha acaba sendo aí o frigorífico. Também já vou falar um pouquinho disso depois. Né? Isso daqui é um boi. Tá? O que é o boi? Boi é o bovino macho que foi castrado, né? Que foi capado. Por que se faz isso? Isso melhora a qualidade da carne, tá? E facilita, né? Torna ele mais dócil para ser lidado no campo. Sem contar, né, que ele ganha peso mais rápido. Você já deve ter aí na casa de vocês um gato ou um cachorro que foi castrado e ficou meio gordinho. Tá? Além disso, o boi, né, ele acaba tendo um período que a gente chama de terminação muito mais rápido do que o do touro. Tá? Ele vai atingir, né, o ponto de abate, hoje aqui no Brasil, em média, em torno de 2 anos e meio. Isso também acaba acarretando uma série de economia, né, para o criador, no sentido de não precisar gastar tanto com alimentação, com vacina, com cuidados para esse animal. Novilho ou novilha é o bovino adolescente. Tá? Então, quando ele está ali, ele não é criança mais, né, e é onde se decide o destino dele se ele for macho. Né? Se ele vai virar um touro, se ele apresenta características boas para reprodução, ou se ele vai virar um boi. Tá? Bezerro ou bezerra é o filhotinho. Tá? Lembrando que quando vocês vão na churrascaria e comem um negócio chamado baby beef, tá? Vocês estão comendo a carne, né, do bezerrinho. Tá? Para quem gosta de couro, né, tem um couro muito macio, que às vezes aparece no sapato de idosos, principalmente, chamado pelica, que também é feito, né, com o couro de bezerrinhos. Tá? Vitela também o pessoal também usa para designar carne de bezerro, né? É. Vitela ou vitelo, né? É. Gente, e aí vamos falar um pouquinho de carne, né? Eu disse para vocês que o destino deles pode ser o abate, pode acabar sendo o frigorífico, tá? Mas, né, tem algumas características sobre carne que é interessante saber. Porque para quem consome carne, mais dia ou menos dia, vocês vão no supermercado. Mais dia ou menos dia, né, o pai de vocês, alguém da família de vocês vai fazer um churrasco ali. Né, e é interessante conhecer um pouquinho mais sobre a carne e sobre as características. Né? Então, aqui tem duas peças
de carne, do mesmo corte de carne, só que uma é de boi, uma é de vaca. Tá? Então aqui vocês estão vendo a carne do bovino, né, do boi macho, tá? E aqui a carne da vaquinha. Como que a gente sabe a diferença? Pela cor da gordura, né? As duas são amarelas, porém isso aqui é um amarelo um pouquinho mais intenso, tá? E existe a tendência dessa carne aqui ser mais dura. Tá? Por que ser mais dura? Porque geralmente a vaca é abatida com muito mais tempo de vida do que o boi. Né? Então ela fica lá um tempinho produzindo leite, se reproduzindo. Tá? Então a tendência é que essa carne aqui seja um pouquinho mais dura do que essa daqui. Uma outra diferença, ó, carne de boi e carne de touro. Né? A gente percebe isso na coloração. E você vai perceber também que essa daqui é mais dura, por conta dos hormônios que esse animal tem, né? Por ter permanecido ali com as suas gônadas. Né? E essa carne aqui ela vai ser um pouquinho mais dura. Tá? A alimentação do animal também influencia, né, na qualidade de carne. Tá? Aqui, né, eu pus um desenho e uma imagem, né, de animais alimentados com grãos, ração, tá? E animais que comem pasto. Tá? Quando o animal ele é alimentado com ração, a carne apresenta mais de uma característica chamada de marmoreio. A gordura ela tende a ficar mais entremeada. Tá? Boi que se alimenta com capim, né, ele tende a formar aí camadas, né, mais bonitas de gordura, né, mais perto da pele, por exemplo. Essa carne aqui ela tende a ser mais saborosa do que essa daqui. Tá? Por fim, né, eu peguei aqui 3 tipos de picanha diferentes, 3 raças diferentes. A gente tem aqui uma picanha de Wagyu, que é um boizinho lá japonês, que é criado, baita mamata ali, tem massagem, come ração, ouve ópera, toma cerveja. É uma carne com bastante marmoreio, uma das carnes mais caras do planeta por conta desse processo de criação. Aqui uma carne de Angus, né, uma picanha de Angus, já apresenta aqui algum tipo de marmoreio. E aqui, né, uma picanha de zebu. Tá? Esse tipo de carne aqui é o mais encontrado aqui no Brasil, porque esse boi, né, é aquele que a gente mais cria no nosso país. Tá? Então, sobre o nosso país e a criação de bovinos. A gente tem o maior rebanho bovino comercial do planeta. A gente só perde para a Índia. Tá? Lá na Índia eles têm 1 bilhão de cabeças de gado, porém o rebanho deles não é comercial. Lembre-se que na Índia os bovinos são sagrados. São um bichinho preferido lá do Brahma. De qualquer forma, aqui no Brasil, o nosso rebanho ele é comercial. Tá? E hoje a gente tem mais ou menos 250 milhões de cabeças. O que isso significa? Tem mais boi do que pessoas no Brasil. A gente tem uma população em torno aí de 210 milhões de pessoas. Então, tem um pouquinho mais de bois do que pessoas no Brasil. E os lugares que mais tem bois no Brasil hoje são as regiões centro-oeste e norte. Na região centro-oeste, acho que a proporção é de 8 bois para cada habitante. Tá? De qualquer forma, essas são as 2 regiões com maior quantidade de bovinos. Né? A maioria dos nossos bovinos são gado que a gente chama de origem zebuína ou indiano, que foi um boi que se adaptou melhor às condições climáticas aqui do nosso país, que é bem parecido lá com a Índia. E os bois zebus, eles têm essa característica aqui, ó, essa corcova, que é um corte de carne chamado cupim. Tá? E em alguns lugares do Brasil tem esse tipo de boi que é o Angus, ou boi europeu. Né? Tem várias raças de bois europeus. Tá? Mas eu peguei o Angus aqui como exemplo, né? Mas os bois europeus, notem, eles não têm a corcova, o cupim, né, tão pronunciado assim. Então o que a gente mais cria no Brasil são os bois zebus. Mais ou menos aí, né, de cada 4 bois brasileiros, né, 3 são de raças zebuínas. Tá?
E note o seguinte, eu falei pecuária de corte, tá? Porque quando o animal que ele é abatido, né, não é só para consumo de carne, tá? Não se usa só carne. Inclusive, hoje em dia, o que o frigorífico, por exemplo, ganha com couro, ganha com outros produtos, é muito mais do que com a carne do animal. Tá? Produção de leite. A gente vai ter aqui no Brasil, né, a produção de leite, os bovinos, né, as vaquinhas criadas para a produção de leite. Essa produção ela vai aparecer sempre perto, né, dos principais centros consumidores, das regiões mais populosas. Porque leite é um produto perecível, seus derivados são produtos perecíveis. Então é importante que a produção esteja perto, né, do mercado consumidor. E aqui no Brasil a gente vai ter, né, 3 raças, por assim dizer, né, usadas na produção de leite. Produção de leite top usa vaquinhas holandesas, essas vaquinhas aqui preto e branco. Né? Além disso, tem um gado indiano, né, chamado Gir, também uma raça zebuína, que começou a ser introduzida aqui no Brasil para a produção de leite. Né? Notem que o úbere dessa vaquinha é bem grande, bem avantajado. E aí, como esse boi estava adaptado à condição climática brasileira, os caras promoveram aí um cruzamento dessas 2 variedades. Aí a gente tem aqui o chamado Girolanda, né? O boi Gir cruzado ali com o boi holandês. Tá? Então hoje está tendendo, né, a aumentar cada vez mais o espaço do Gir holandês, né, na produção de leite nacional. Bem, o que mais vocês têm que saber sobre criação de bovinos? Aqui no Brasil a gente vai encontrar 3 tipos de criação distintos. Chamada criação intensiva, onde o boi é criado confinado, onde ele é criado preso. E aqui no Brasil, né, o gado que é criado preso, ele vai ter um destino principal que é a produção de leite. Tá? É o boi que é alimentado principalmente com ração. E a criação intensiva ela poderia ser usada também para a produção de carne. Em alguns lugares isso acontece. Tá? Geralmente países que não têm muito espaço. Né? Como eu já falei, no Japão, né, eles criam bois para corte, né, de maneira intensiva. Mas aqui no Brasil a gente usa mais para a produção de leite porque a gente tem espaço. Né? E no nosso espaço a gente promove aí a criação extensiva, extensa. Né? Então o boi é criado solto, ele se alimenta de pasto, é muito mais barato, tá? Só que ele demora um pouco mais para ganhar peso, para chegar na terminação. É, né? Uma pecuária de corte que vai produzir aí couro, carne e outros subprodutos, como eu já falei. E a gente tem um meio termo. Tá? Vocês podem encontrar 2 maneiras de chamar isso. Se você for fazer zootecnia, tem uma diferença entre semi-intensivo e semi-extensivo. Como você é aluno de ensino médio, não precisa se preocupar com isso. Tá? O que é o semi-intensivo ou semi-extensivo para um aluno de ensino médio? Tá? Quando a criação acontece parte confinado, parte solto. Tá? Então, geralmente, né, pode ser para leite ou para corte. Né? Aqui no Brasil se usa mais para corte, né, esse semi-intensivo, e para terminação, né, acontecer mais rápido. Então, num determinado ponto da vida do animal, eles confinam, enchem ele de ração para ele engordar mais rápido, ganhar peso e ser vendido e ser comercializado. Por fim, né, eu disse para vocês que tem um monte de coisa que a gente consome que vem dos bois. Né? Mesmo que a gente não seja carnívoro, né, que você não seja carnívoro, às vezes você pode acabar, né, consumindo coisas de origem animal. Tá? Então eu pus aqui uma lista de coisas, né, que usam, né, produtos bovinos. Ó, percebam que ó, da gordura dos animais ó, tem chiclete, vela, detergente, amaciante de roupa, creme de barbear, desodorante, perfume, cosmético, giz de cera, biodiesel, plástico, cimento, cerâmica, giz explosivo. Vai ter um monte de coisa. Aqui, ó, da pele, gelatina. Tá? É uma outra coisa interessante.
dos órgãos internos, né? Cordas de instrumentos, cordas de raquete, casco e chifres, né? Shampoo, condicionador, laminação, adesivos, né? Sangue, tem um monte de coisa aí que se usa o sangue, ossos, enfim. Depois vocês olham isso com calma, né? Tem um ditado antigo que fala assim, do boi se aproveita tudo, até o berro dele. É um animal que produz muita coisa, tá? Então quando a gente pensa no animal, ele não é só criado pela carne, tá? A carne é um dos produtos. Inclusive, né, se vocês pegarem @do-boi, assistindo o Globo Rural, por exemplo, vocês vão ver que a arroba do boi hoje está em torno de R$180. Uma arroba são 15 quilos. Geralmente um boi no ponto de abate ele vai ter algo em torno de 18 arrobas. Ou seja, ele vai pesar algo em torno aí de 15 vezes 15, 225. Mais 3... 270 quilos. Não. É carne pra caramba. Carne pra caramba. É impossível produtos aí pra caramba. Bem, é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Pode falar, Ju. Faltou do intestino do boi, faz fio de sutura de cirurgia. É que hoje já foi substituído, mas até pouco tempo atrás o fio absorvível era feito de intestino. Cápsula de remédio também, não era? Também. Por causa da gelatina, tem coisa que vem também. Tá vendo? Ó, tem muita coisa, né? Mesmo que você seja vegetariano, se você for operado ou tiver que tomar um remédio, você termina aqui. Usando o boi. Tchau, tchau, gente. Obrigadão.